Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual. É um prazer estar com você de novo aqui nas nossas redes sociais, compartilhar a palavra de Deus. Peço que você pegue sua Bíblia e a abra no Salmo 23, do qual estamos meditando já há algumas semanas e no qual vamos prosseguir hoje também. Salmo 23. Porém, antes, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nos dás de mais uma vez estudar a tua palavra. Fala, Senhor, conosco pela tua palavra que é viva e é eficaz. Ajuda-nos a aprender as lições do Salmo do Pastor, para que sejamos ovelhas abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos, talvez até o mais conhecido no mundo inteiro, dos salmos bíblicos. Este, com certeza, é o mais conhecido. Muita gente recita também o Salmo 91, mas creio que ele não é tão popular, por assim dizer, ou tão conhecido como o Salmo 23. Quase qualquer pessoa que se perguntar, o que diz o Salmo 23? Senhor é meu pastor, nada me faltará. A pessoa pode até não conhecer o Salmo inteiro, mas sabe pelo menos esta parte. E hoje nós vamos meditar aqui ainda no Salmo 23, por isso eu pedi para você pegar a sua Bíblia, no versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Que promessa maravilhosa. Quantos de nós já passaram pelo vale da sombra da morte? Alguns dizem que este vale a que Davi se refere era um vale ou um desfiladeiro que existia na Palestina, e alguns até falam que era a beirada de um precipício, né, que representava grande perigo passar por aquele lugar. Bem, não importa. A verdade é que todos nós, em alguns momentos da nossa vida, passamos por vales. Pode até não ser o vale da sombra da morte, mas muitos de nós passamos por vales. É o vale do estresse, é o vale da angústia, é o vale da tristeza, não é? É quando você perde o seu trabalho, ou a sua saúde, o seu dinheiro, sua reputação, ou alguém querido. Faço parte de um grupo de pastores aqui nos Estados Unidos e hoje nós perdemos um pastor querido por muitos dos pastores do nosso grupo que foram seus alunos. Quando a gente perde, a gente se sente realmente num vale, não é? Agora, quando você está no vale, você pode ter a reação de medo ou você pode ter a reação de tristeza. A Bíblia nunca diz para nós não experimentarmos tristeza. Nenhum lugar da Bíblia diz, não fique triste, como um mandamento para nós. Mas a Bíblia diz, não tema, não tenha medo. Isso ela diz 365 vezes, uma para cada dia do ano. E por que é que nós não precisamos ter medo quando passamos pelo vale da sombra da morte? Em primeiro lugar, porque se você está passando no vale da sombra, é porque há luz. Tá? É porque há luz. E a luz é a luz do Senhor Jesus, no nosso caso. Ele disse assim, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É uma sombra, é um vale, mas é algo passageiro. Porque quando você está passando por este vale, você fixa seus olhos, ou fita seus olhos em Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a luz do mundo e é a nossa luz também. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O vale da sombra da morte é o vale da adversidade temporal. Quando você passa por um problema, por uma luta, quando você está passando, como eu disse antes, por uma perda na sua vida, ou quando você está passando por uma tribulação muito forte. As tribulações vêm, mas elas não podem nos vencer se nós estivermos com o pastor. Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aquele que venceu o mundo nos dá a capacidade, nos dá a graça para nós também vencermos o mundo. O vale também é o vale da aflição severa, física
ou familiar. Momento de angústia, de luta, que você está com a saúde em frangalhos, você se sente emocionalmente doente, você se sente estressado, você sente que você está perdendo o controle das coisas, você sente que você está indo, parece que para baixo, seus pensamentos são negativos. Mas lembre-se, ainda que eu ande por este vale da sombra da morte, da aflição, não temerei algum, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Quando você está emocionalmente exausto, foque sua atenção em Deus. Foque sua atenção no pastor. Quando nós nos fixamos nos nossos problemas, tiramos os olhos do pastor. E aí não conseguimos enxergar mais nada, só conseguimos enxergar a sombra. Tá? Vale da sombra da morte. E chegamos às sombras e elas parecem maiores que Deus. Porém, eu quero lhe assegurar neste dia, nada é maior do que o nosso Deus. Nosso Deus que socorreu Davi em várias situações de perigo, é o mesmo Deus que nos socorre também em nossas situações de perigo, quando passamos pelo vale da sombra da morte. Mas eu disse que também o vale da sombra pode ser também o vale da aflição familiar. Problemas no seu lar, problemas na sua família, talvez com você mesmo e seu cônjuge, ou talvez com o filho, ou com pais, ou talvez não seja você necessariamente, mas pessoas da sua família que estão desordenadas, estão criando problemas. Lembre-se de que o pastor está com você. Peça a ele que ajude você a focar os olhos nele, naquele que tem o conforto, naquele que tem o consolo na aflição. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, tendemos a desviar-nos dos nossos alvos. Né? Parece que a gente fica perguntando, ai, não adianta tentar, não vou nem tentar. A gente também tende a desesperar sobre o nosso futuro. Né? Acabou tudo, acabou meu sonho. Eu quero dizer que não, nada disso acabou, porque se você confia em Deus, Deus tem poder, Ele é capaz de restaurar plenamente os seus sonhos. Ele é capaz de fazer com que os seus sonhos se cumpram. Lembre-se de José. José tinha sonhos, sonhava alto, sonhos que Deus mesmo lhe dera, mas por causa dos seus irmãos, do mal que eles fizeram a José, que o venderam como escravo, você talvez conheça a história, senão recomendo que você leia depois no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. José foi lá para o Egito e ali ele era um escravo. Como é que você vai sonhar coisas altas se você é um escravo? Ele não conseguia ver a realização dos seus sonhos. Porém, em nenhum momento, José se afastou do Senhor. Em nenhum momento ele se afastou do pastor. E a Bíblia diz, o Senhor era com José. O Senhor estava com José ali na escravidão. Mais tarde ele foi preso injustamente. E a Bíblia diz que lá na prisão, o Senhor estava com José. E mais tarde Deus o tirou da prisão e o elevou à posição de vice-rei do Egito. Foram anos de espera, porém os sonhos se realizaram. O nosso Deus, ele é especialista em cumprir nossos sonhos, em realizar nossos sonhos, especialmente os sonhos que vêm diretamente dele. Se ele nos deu sonhos, virão lutas, passaremos por vales, mas não devemos jamais desanimar, porque Deus é fiel e a seu tempo os sonhos serão cumpridos. Há também o vale da perseguição amarga. Muitas vezes somos perseguidos por causa da nossa fé. Se você olhar para o mapa mundi hoje, você vai ver que em várias partes do mundo os cristãos são perseguidos. Nós aqui no Ocidente não sofremos perseguição como os nossos irmãos do Oriente, da África e de outras partes. Porém, mesmo assim, muitas vezes sofremos perseguição. Às vezes é perseguição da família,
que não entende a nossa fé. Às vezes é perseguição de amigos, às vezes é perseguição de pessoas que não gostam de nós, ou não gostam da nossa fé, não gostam de Jesus, não é? E às vezes também é perseguição pessoal, não tem necessariamente a ver com a fé, mas tem a ver com a nossa pessoa, nosso caráter. Então, se você é um servo de Deus, você vive na luz. Quem vive nas trevas, normalmente tem problemas com quem vive na luz. A Bíblia diz que luz e trevas não podem conviver. Então, muitas vezes, somos perseguidos por pessoas do trabalho, porque vem a bênção de Deus sobre nós e desejam o nosso mal, e procuram nos perseguir. Porém, a Bíblia diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Normalmente, quando você está no vale da aflição, ou no vale da perseguição, ou no vale da adversidade, você muitas vezes se sente desencorajado, se sente sem esperança. Mas eu quero dizer a você que Deus está lá no seu vale mais escuro e no seu vale mais profundo. Às vezes as pessoas dizem: mas eu não sinto a presença de Deus. Não se trata de uma questão de sentimento. Não se trata de se você sente ou não a presença de Deus. Ele está com você. Ele prometeu nunca te deixar, nunca te abandonar, nunca te desamparar. Eu vou ler uma promessa de Deus para você. Em Isaías 43:2, o Senhor diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Olha que promessa tremenda. Deus não diz aqui que você não vai atravessar as águas. Você vai atravessar as águas. Mas quando você atravessar as águas da aflição, da angústia, do sofrimento, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, não é que você não vai atravessar os rios, você vai atravessar, mas quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. O rio da perda, o rio da tristeza, o rio da luta, o rio do luto, não nos encobrirá. E ele diz: quando você andar através do fogo, está dizendo que você não vai passar pelo fogo, vai, a provação. Quando você passar pela provação, quando você passar pela perseguição, quando você for tentado, ou quando você for provado, ele diz: quando você passar através desse fogo, você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Haverá fogo, mas eu não me queimarei. Você não se queimará, porque o nosso Deus está conosco. E veja que promessa maravilhosa aqui do Salmo 23. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, diz aqui o Salmo 23, eu não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então aqui nós temos o conforto de dois instrumentos de Deus. Primeiro é o conforto da sua vara. A vara era a arma de defesa das ovelhas contra o inimigo. Quando vinha algum lobo para roubar uma ovelha, o pastor tomava a sua vara e partia para cima do lobo e açoitava com aquela vara e ele fugia. A Bíblia diz que da mesma maneira, aconteça o que acontecer em nossas vidas, o Senhor porá em fuga o nosso inimigo espiritual e também os nossos inimigos. O cristão não deve ter inimigos. Você, como cristão, não deve fazer inimigos, mas há pessoas que se consideram nossas inimigas, que procuram nos prejudicar, procuram fazer o mal a nós. E Deus põe os nossos inimigos para correr. Usando a sua vara, ele os afugenta. E também a vara era usada para quebrar, para abrir o caminho através de espinhos, espinheiros. Quando, por exemplo, a ovelha se via por uma distração sua envolvida num espinheiro, não conseguia sair,
a vara era usada. Então, o pastor ia ali com a vara e arrancava os galhos, os espinhos, e assim libertava a ovelha dessa situação de perigo. Então, nós temos aqui que Deus usa a sua vara. Eu já falei na semana passada que Deus às vezes usa a vara também para a nossa correção. Mas neste caso aqui, ele está usando a vara para a nossa proteção, para nosso livramento. E também ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. O consolo, o conforto do cajado. Nós já vimos semana passada que o cajado ele tem uma forma de gancho, né? No final, é uma vara com forma de gancho no final. Opa, que tá difícil fazer assim, né? Aí o que acontece? Este cajado era usado quando elas eram resgatadas do perigo. Quando as ovelhas estavam em perigo, por exemplo, caíam em um poço, um buraco, o pastor ia ali com aquela ponta do cajado, aquela forma de gancho, puxava a ovelha e a livrava do perigo. E também o cajado era usado para contá-las, para efeito de segurança. Muitas vezes, ao terminar o dia, o pastor ia e fazia com que as ovelhas passassem sobre o seu cajado, contando 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Jesus conta a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas. Se ele tinha 100 e um dia lhe faltava uma, ficou com 99, é porque ele contava. Se ele não contasse, ele não saberia que tinha 100. E então, Jesus disse que o pastor deixa as 99 no aprisco, porque elas estão seguras no aprisco, e vai atrás da ovelha que se desviou. Se você está sentindo assim como uma ovelha que se afastou do seu Senhor, uma ovelha que se desviou do rebanho, uma ovelha que se desviou do aprisco, lembre-se de que Jesus está à sua procura. Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o desejo dele é que neste dia, nesta noite, você se deixe enganchar pelo cajado dele e que você vá para a segurança do aprisco dele. Quem sabe você é a ovelha que está faltando no aprisco. Volte hoje ao Senhor, volte hoje ao bom pastor. Deixe que ele te envolva com seus braços de amor e traga você de volta à casa do Pai. O apóstolo Paulo, falando sobre as nossas aflições, sobre as dificuldades que nós enfrentamos, diz assim, vou ler para você, Romanos 8, 38, 39. Estou lendo na paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem em inglês. Estou absolutamente convencido de que nada vivo ou morto, angélico ou demoníaco, hoje ou amanhã, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se colocar entre nós e o amor de Deus, por causa do modo como Jesus, nosso Senhor, nos abraçou. Que coisa linda, não? Deixa Jesus te abraçar hoje. Deixa Jesus te envolver com os braços dele. Nada neste mundo, nem tristeza, nem perdas, nem morte, como diz aqui o apóstolo Paulo. Nada, nem demônios, nada separará você do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo. E aqui quero terminar dizendo também que a vara e o cajado são emblemas, são símbolos do poder do Espírito Santo e do caráter assegurador da sua palavra, a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita para atravessarmos o vale da sombra da morte, para sairmos do outro lado vitoriosos.
Ainda que eu passe. Então é passar, não é ficar. O propósito de Deus não é que você fique no vale da sombra da morte, mas que você passe por lá. Há momentos que você vai passar, e não é uma vez só, não, são várias. Alguém disse que provação, luta é assim, né? Tribulação, tempestades na vida são assim. Ou você já passou por uma, ou você está passando por uma, ou você ainda vai passar por uma. E a verdade é que nós passamos não apenas por uma, por muitas, não é? Mas o Espírito Santo está ali para nos confortar e nos consolar. Jesus mesmo disse que o Espírito Santo é o Consolador. Ele nos consola nos momentos que estamos no vale. E a palavra de Deus nos guia, ela ilumina os nossos pés, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 5. Assim escreveu o salmista, o mesmo salmista, dizendo que a palavra de Deus é luz, que vai me mostrar o caminho nesse vale da sombra da morte. E eu vou ver a saída e eu vou caminhar em direção a Jesus. Então, olhando para Jesus, a luz do mundo, e para a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós venceremos o vale da sombra da morte. Lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você no vale. E também lembre-se de que se Deus está permitindo o vale na sua vida, é porque Ele tem um propósito. Você e eu talvez não entendamos o propósito de Deus, mas ao seu tempo esse propósito será cumprido se nós perseverarmos, deixando que Ele nos conforte, nos console com a sua vara e o seu cajado. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5, 3 a 5, nós nos alegramos em nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz a perseverança. E a perseverança produz o caráter. E o caráter produz esperança. E a esperança não nos envergonha, não nos deixa envergonhados, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus te abençoe. Eu gostaria de orar com você agora. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, eu oro por todos aqueles que nesse momento estão passando pelo vale da sombra da morte, por aqueles que estão se sentindo desencorajados, por aqueles que estão se desviando dos seus alvos, por aqueles que estão passando momentos difíceis, estão passando por aflições pessoais no seu próprio corpo, com questões de saúde, ou problemas familiares, ou estão passando, Senhor, por outros tipos de tribulações, estão sofrendo tentações, ou estão sofrendo também perseguições. Fortalece-os nesse momento, ajuda-os a entender que não estão sós, e dá-lhes o conforto e o consolo do Espírito Santo e da tua palavra neste momento. Que eles possam manter os seus olhos fitos em Jesus, que disse, eu sou a luz do mundo. Se estão passando por sombras é porque há luz. E que eles possam olhar para a luz que é Jesus. E vem, Senhor Jesus, tu que és o bom pastor, e socorre os teus filhos e ajuda-os a passar pelo vale da sombra da morte e a chegar do outro lado protegidos, fortalecidos, curados e abençoados por ti. E também, Senhor, se há alguém que ainda não conhece o Senhor, toca seu coração neste momento para que essa pessoa também faça uma decisão de te servir, de se entregar a ti, Senhor. Em teu nome, amém. Eu quero orar por você agora que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Faça comigo essa oração dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço que tu morreste pelos meus pecados na cruz do Calvário. E reconheço que sou um pecador. Me perdoa, Senhor. E, Senhor, agarra-me com o teu cajado e me traz de volta a ti, me recebe no teu colo, me abraça, Jesus. Me perdoa todos os meus pecados, me purifica e ajuda-me a andar contigo e a passar pelo vale, olhando para ti, que és a luz do mundo. Ilumina-me também pela tua palavra, é a minha oração, em teu nome. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe grandemente. Quero lembrar que quinta-feira também temos nosso estudo bíblico virtual, 7h30 horário de Los Angeles, 00:30 horário de Brasília. Será um prazer ter você com a gente.
E domingo, 4 horas da tarde, horário daqui, e 9 horas da noite, horário de Brasília, o nosso culto de adoração. Estamos falando sobre oração. Participe com a gente aqui no YouTube, no Facebook. E também, por favor, divulgue estas células, estes estudos, nossos cultos. A gente não quer ganhar nada com isso, somente que a palavra de Deus verdadeiramente seja espalhada em todo o mundo e muitos venham a crer no Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até o